Rafael, tranquilo? Lili Nascimento e Marcelo Rosenberg trazendo todas as últimas informações do Coringão que acabou de confirmar agora, nessa terça-feira agitada. Lili Nascimento diretamente do Parque São Jorge, então a gente vai trazer tudo agora para vocês. Se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Eu estou aqui no Parque São Jorge, né? Porque lá no CT Joaquim Grava a seleção está treinando. O elenco do Corinthians está de folga. Eles retornam na próxima quarta-feira, né? Retomar os treinamentos, até porque tem jogo contra o Grêmio antes da pausa também para o Mundial. E aí, durante essa pausa, o técnico Dorival Júnior tentará recuperar. Claro que o departamento médico, né? Mas ele ficará de olho ali se ele terá retornos importantes. Tem o Yuri Alberto, o Carrídio e o Ranielli, os dois com lesão na coxa esquerda, ainda sem previsão de retorno. Portanto, fica o trabalho aí do departamento médico do Corinthians para tentar recuperar esses jogadores. O Carrídio mesmo lesionado foi com a seleção peruana. Então a gente aguarda aí para ver os próximos passos. E você me chamou falando sobre o sorteio da Copa do Brasil, sobre o Corinthians enfrentar o Palmeiras. Pois é, ainda a Copa do Brasil, que ganhou um peso gigantesco para o Timão depois da eliminação na Libertadores, na Sul-Americana. E a situação no Brasileirão, a torcida tá pegando no pé, quer uma resposta. Então o técnico Dorival Júnior vai apostar todas as fichas aí na Copa do Brasil, sabendo que terá um adversário dificílimo pela frente. Por isso essa corrida contra o tempo para tentar recuperar esses jogadores que são importantes, né? São titulares na equipe. Só que em meio a tudo isso, tem a tal da janela de transferências, que o Corinthians não consegue afirmar, e nem mesmo os atletas quem irá permanecer ou não, tá? Tem essa situação do Yuri Alberto, propostas que estão chegando, sondagens também. O Corinthians vai tentar segurar, mas não consegue, né, segurar 100% para a imprensa, para o torcedor, de que ele será mantido, mas de que fato haverá um esforço, bem como um esforço para também trazer algum reforço para o técnico Dorival Júnior, que precisa principalmente de jogadores que atuem pelos lados, né? Os famosos pontas. Hoje que o Corinthians carece um pouco, né? Tem a situação do Thales Magno, tem o Romero também, tem o Kaique, que ainda não jogou com o técnico Dorival Júnior, Kaique da base. Portanto, será um mês de pausa, um pouco de descanso, depois, claro, do jogo contra o Grêmio, mas também de uma busca incessante no mercado para trazer mais jogadores. Mário. Segunda-feira foi de folga para os jogadores do Corinthians depois do empate 0-0 com o Vitória em Itaquera no último domingo, que manteve o Corinthians na zona intermediária da classificação do Campeonato Brasileiro. Terça de folga, e a partir da quarta-feira os jogadores voltam a treinar pensando na última partida do Timão antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Corinthians, que na quinta-feira da semana que vem vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio, muito provavelmente sem o Ranielli, que sofreu uma lesão na coxa. Inclusive, essa lesão fez com que o jogador deixasse o campo ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vitória e fosse substituído pelo jogador Martínez. Também nesta segunda-feira, o Corinthians conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. E será nada mais, nada menos do que o Palmeiras. Jogos que serão realizados entre os dias 30 de julho e 6 de agosto. O primeiro jogo será com o mando do Corinthians, o jogo da volta com o mando do Palmeiras. Bem, até lá certamente muita coisa vai acontecer no Corinthians, muitos jogadores devem sair. O primeiro, inclusive, o Alex Santana, que está praticamente negociado com o Grêmio de Porto Alegre, não faz mais parte dos planos do técnico Dorival Júnior. E outros jogadores também deverão chegar. O Fabinho Soldado tem reiterado que contratações pontuais serão feitas nesta janela de meio do ano. Aliás, falando agora sobre a situação do Michael, o Corinthians foi notificado pela FIFA que tem que pagar 6,5 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk por conta de empréstimos que fez junto ao clube ucraniano pelo jogador Maicon, um empréstimo entre 2022 e 2023 e a extensão deste empréstimo até o final de 2024. Lembrando que caso o Corinthians não faça este pagamento, muito provavelmente vai sofrer o transfer ban e ficará impossibilitado de contratar novos jogadores. Falando agora um pouco sobre a questão política do Corinthians, envolvendo a saída do presidente Augusto Melo, né? E o novo presidente do Corinthians, pelo menos interinamente, o presidente Osmar Stabile.
Nas últimas horas, o presidente Augusto Melo concedeu uma entrevista à ESPN, garantindo que é o presidente do Corinthians de fato, né? Lembrando ainda que no último final de semana, no último sábado, a Maria Ângela Ocampos, que se auto-intitulou presidente do Conselho Deliberativo, anulou todas as reuniões comandadas pelo Romeu Tuma Júnior, inclusive a reunião, né, que acabou determinando o afastamento do presidente Augusto Melo, ele que foi afastado da presidência do Corinthians. Por outro lado, nas últimas horas também, tanto o Conselho Deliberativo do Corinthians, como também o Conselho de Orientação, publicaram uma nota dizendo que não há amparo legal no Estatuto do Corinthians que faça com que Augusto Melo seja, neste momento, o presidente do clube. Aliás, o Augusto Melo, que não é mais defendido pelo advogado Ricardo Cury, pelo menos no caso Vai de Bet. O Ricardo Cury renunciou à defesa, alegando que neste momento muitas das medidas tomadas pelo presidente Augusto Melo não estavam de acordo com o pensamento do seu escritório de advocacia. Certamente, né, estava se referindo à vinda do Augusto Melo no último sábado aqui ao Parque São Jorge, quando ele subiu no 5º andar na sala da presidência, tentando retomar o cargo de presidente do Corinthians, em poder hoje do Osmar Stabile. Fiel, Timão que enfrenta o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na sua opinião, o Corinthians deveria concentrar todos os seus esforços e a sua força máxima para enfrentar a porcada, inclusive poupando jogadores em outras partidas e até fazendo de tudo para recuperar Yuri Alberto, Gustavo Henrique e agora também Raniel e até Carrídio do departamento médico, principalmente nessa parada do Mundial. Você acha que é o jogo da vida? Torcida espera uma resposta e a gente vai cobrar forte se o pior acontecer nessa Copa do Brasil. Timão que a gente sabe, Fiel, que o futebol que vem apresentando, infelizmente, sem clubismo, não é o favorito, mas clássico é clássico. A gente também não era favorito na final do Paulistão e deu no que deu. Então a gente vai com tudo pra cima. Dorival Júnior que vai ter tempo para trabalhar. Mais um desfalque aí pro Coringão nessa partida contra o Grêmio. Agora o Raniel, que também sentiu, vai pro departamento médico. Mesmo o Carrídio também sentindo, ainda foi com a delegação do Peru para disputar as partidas aí da seleção. A gente fica na expectativa para que ele fique bem e volte inteiro aí para poder ficar disponível aí pro Coringão. E o Corinthians que corre contra o tempo para recuperar Yuri Alberto, que é peça crucial principalmente para essa partida na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Bastidores quentes aí no Corinthians. A gente vai ter mais desenrolares aí nos próximos dias, semanas. Augusto Melo que confirmou que vai na justiça buscar uma validação ali da anulação do impeachment para poder voltar à presidência do Corinthians, e a busca por poder, a disputa presidencial ainda continua atrapalhando muito o clube. O Timão aí que já vai se desfazer de alguns jogadores, o primeiro deles é Alex Santana. Palácios está ali também como segundo da fila, Léo Maná, Charles também não ficam de fora, e fora isso o Timão tendo que pagar essa multa milionária por Maicon, que não vale nem a pena, né, Fiel? Meu Deus do céu, muita coisa acontecendo no nosso Corinthians, a gente vai trazendo tudo aqui pra vocês. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!